Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para a aula de hoje. Eu vou falar sobre dopamina. Estão preparados para saber um pouco mais sobre o que é dopamina e a função da dopamina no nosso organismo? Vamos lá. A dopamina, pessoal, ela é um transmissor, né? Um neurotransmissor. O que significa neurotransmissor? Ele é um mensageiro químico responsável pela motivação, tá? Então, ele que vai mandar a mensagem química para que a gente fique motivado. E a dopamina, ela está envolvida com o nosso sistema de recompensa. A busca por uma recompensa, tá? A busca pelo prazer imediato. Ela é sintetizada no citoplasma dos nossos neurônios dopaminérgicos, tá? Responsáveis pela nossa motivação, a partir de um aminoácido chamado tirosina. Então, é muito importante também a gente saber como a gente encontrar esse aminoácido, tirosina, mas isso a gente vai ver aí na nossa aula de nutrição. E o que significa motivação? Motivação significa motivo para a ação. E cada pessoa tem um limiar de motivação para diferentes tarefas, tá? Então, nós podemos ser mais ou menos sensíveis, mais suscetíveis ou menos suscetíveis a desempenhar uma tarefa de acordo com esse limiar de dopamina, tá? Só que isso vai depender do quê? Do número de receptores que eu tenho desta dopamina, tá? Então, não adianta eu ter muito dopamina e ter pouco receptor, tá certo? Quanto menos receptores a gente tiver, menos sensível a gente vai estar àquela ação. Porque a dopamina, ela prediz ação. Ela vem acompanhada de uma ação. Você ter um motivo para desempenhar uma ação. Tá? Então, algumas pessoas menos sensíveis, elas precisam de um estímulo muito grande para desempenhar um comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de se exercitar, ela é bem menos sensível, né? Ela tem bem menos receptores dopaminérgicos, e por isso ela é menos sensível para a ação do treino. É mais difícil para ela executar, precisa de um esforço cognitivo, uma vontade muito maior para ela despertar que ela tenha vontade de realizar aquela ação, tá? E o que você precisa o que você precisa fazer para se tornar mais motivado, para aumentar esse número de receptores de dopamina? Repetir a tarefa até que ela se torne fácil. Então, se você quer construir um hábito positivo ou negativo, basta você repetir isso. Se você tiver ações repetidas, ela vai se tornar um hábito. Isso funciona tanto para um hábito positivo quanto para um hábito negativo, tá? Então, quanto mais fácil a tarefa ficar, menos esforço cognitivo vai depender, tá? E as experiências que nós temos ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, adolescência, fase adulta, né, elas formam um circuito interno aqui no nosso cérebro, chamada de memórias. Tá? É um conjunto de experiências vividas chamada de uma memória, um engrama. E a gente, essas experiências, a gente aprende a partir dessas experiências, dessas ações, daquilo que aconteceu conosco, daquilo que como a gente reagiu a essas experiências, isso cria uma plasticidade, né? O nosso cérebro ele é plástico, então por isso que ele consegue se adaptar, ele consegue aprender, né? E então,
Quando você aprende algo, é porque você teve uma série de sinapses, uma série de aprendizados, vários disparos de neurônios juntos, que eles se fortaleceram e criaram uma memória. Tá? E essa memória ela está guardada lá no nosso cérebro através de engramas, formando várias circuitarias aí, vários engramas, tá? Várias memórias. E a chave para você se tornar motivado é a ação. Então, assim, se você toma uma ação de tomar cerveja todo dia após você chegar ao trabalho, porque você assimilou, aprendeu que através dessa experiência você relaxa e você faz isso dia após dia, a chance de você tornar isso um hábito deletério é muito grande. Vai acontecer, tá? Da mesma forma com que hoje você consegue tomar uma latinha de cerveja, como traz muito prazer e poucos receptores ali, então você é menos sensível àquilo e você vai precisar tomar mais cerveja para você ter a mesma sensação de relaxamento, tá? E aí, o que acontece? Cada vez você vai bebendo mais, cada vez você vai bebendo mais para ter aquele prazer, aquela felicidade, aquela sensação de relaxamento. Então, para você relaxar, formou um engrama lá na tua cabeça, uma memória de que é sinônimo de tomar cerveja. E aí você cria um hábito, tá? Da mesma forma com que, se você começar a treinar hoje, você vai ter dificuldades de movimento, coordenação, né? Você vai precisar aprender diversos movimentos, né? E a partir desses movimentos, a partir da sensação do pós-treino, aquilo vai criar um engrama, né? Vai criar uma memória, né? E aí você vai ficando cada vez mais fácil, né? Então você vai melhorando. No começo do treino é muito difícil, né? É pesado, você não tem condicionamento físico, tem baixa resistência. Conforme você vai treinando, você vai melhorando essas capacidades físicas e esse treino passa a ser muito mais fácil. Então, exige um esforço menor para se realizar, portanto, é mais fácil de você dar continuidade e isso virar um hábito positivo, tá? Quando você precisa fazer uma determinada coisa, por exemplo, fazer uma apresentação, uma palestra, você precisa palestrar, você vai precisar fazer uma apresentação da faculdade ou dar uma palestra em algum lugar. Se você começar a se esquivar disso, né? Ai, mas será que não dá para entregar por escrito? Será que eu não posso fazer de alguma outra forma, um trabalho presencial, ao invés de, por exemplo, online, dar uma palestra online? Quando você começa a se esquivar muito disso, você fica bom sim em esquivar. E é por isso que nós procrastinamos em fazer aquilo que não é tão agradável, porque você precisa fazer o quê? Aprender, né, a desenvolver uma habilidade da qual você tem medo de se tornar suscetível à crítica, né? E aí, então, você começa a se esquivar, e aí você sempre vai dar um jeito de se esquivar e sempre vai ficar para a última hora. Então, é muito importante que você quebre essa barreira, né, para que você tenha aí um comportamento adaptativo, né? O que é isso? Treine, faça palestras, por exemplo, primeiro para a família, uma apresentação para os amigos, treine, fale muito na frente do computador, na frente do espelho, domine aquele assunto para que seja mais fácil de você realizar essa tarefa de dar uma palestra, de falar em público, de apresentar um trabalho, tá certo? Senão, você vai ser um tremendo esquivador e vai ter a dificuldade de desenvolver uma habilidade que é extremamente importante, que é a comunicação, tá?
Nós temos diversas circuitarias aí na nossa cabeça e que elas podem ser reforçadas ou não. Então, toda vez que você esquiva, você está reforçando esse comportamento. E toda vez que você quebra isso, que você toma uma ação adaptativa, você está começando ali criar uma nova experiência, tomando um novo comportamento, tá certo? E a somatória dessas experiências, né, vão criando, né? Então, assim, outras circuitarias neuronais. Então, você consegue mudar isso que a gente às vezes chama de crença, né? Esse reforço que a gente tem na nossa memória do eu não consigo, para mim é muito difícil, né? Ou sabe aquelas desculpas assim, para ela é fácil, porque ela é personal, então, obviamente, ela consegue treinar, ela tem essa motivação para treinar, para ela é fácil se alimentar direito, porque ela já treina bastante, ela tá no meio, né? Mas não é fácil, nada é fácil. A gente tem que criar ali mecanismos para que a gente consiga tornar aquele comportamento mais fácil para aquilo criar um hábito, né? E isso é uma sequência de aprendizados, uma repetição, uma rotina, uma persistência para que isso aconteça, tá? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo as experiências, né? Então, experiências desde a nossa vida, da infância, adolescência, esses engramas, essas memórias, elas vão criar uma predisposição de circuitaria dopaminérgica. O que é isso? Se eu fui criado de um modo de sempre ser podado, né? De não falar em público, de não ser incentivado a responder às perguntas, de sempre ser uma pessoa comportadinha, quietinha, você vai ter uma predisposição a ter uma dificuldade de se comunicar. Isso é só um exemplo. Tá? Então, assim, se você cresceu num ambiente extremamente tóxico, onde as pessoas são extremamente impulsivas e tem muita briga ao seu redor, é muito provável que você tenha uma predisposição de circuitaria dopaminérgica para ser uma pessoa impulsiva, grosseira, mais, como que eu posso dizer, uma pessoa mais, além de impulsiva, né, uma pessoa enérgica, tá? Então, isso tudo modula o nosso comportamento de hoje, porque nós somos um conjunto de experiências vividas, né, e a gente possui aqui várias camadas de engramas, várias crenças centrais enraizadas dentro da gente, tá? Então, eu falo que quando você, né, se esquiva muito daquilo que você tem que fazer, você sabe que é importante você fazer e você esquiva daquilo, falo que você é um mimado dopaminérgico. O que é isso? Por exemplo, as pessoas que sabem o quanto é bom, por exemplo, comer salada, né? Salada é muito importante, tem uma quantidade de vitaminas, sais minerais, fibras, vai ajudar na saciedade, vai ajudar na nutrição, no próprio emagrecimento. Mas eu não gosto de salada. Eu não gosto de salada, então não vou comer. Poxa, mas se você sabe que aquilo faz bem, começa a introduzir aquilo na tua vida, né? Começa a experimentar todos os tipos de folhas, molhos saudáveis, para tentar introduzir isso na sua alimentação. Não, não gosto, então não vou fazer. Então você só faz daquilo que você gosta. Então, isso é o que chamamos de mimados dopaminérgicos. Até porque fazer aquilo que a gente só gosta, só aquilo que te dá prazer, traz uma vida sem prazer. Porque tudo que você necessitar fazer que não é tão agradável, você vai se esquivar. Vai criar uma desculpa, vai postergar, vai procrastinar, tá certo? Então, nós enxergamos a vida, o mundo, de acordo com essas crenças, desses pensamentos, dessas memórias enraizadas no nosso cérebro, chamado de engramas, tá? E é através dessas crenças que a gente
percebe o estímulo que a gente recebe. Então, às vezes a pessoa, ela fala algo para você e você é uma pessoa muito reativa e você já está achando que essa pessoa está te menosprezando ou duvidando de você, então você já dá aquela patada. Você já responde de uma forma extremamente reativa, porque você aprendeu a ser assim, você já pressupõe que a pessoa está ali contra você, ou então está achando algo de você, ao invés de você tomar uma atitude mais racional e falar, muito bem, eu não entendi o que você quis dizer. Você quis dizer isso, 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 isso? Né? Aprender a se posicionar, né, de uma forma mais certeira, eficiente e menos enérgica, né? Focado aí na razão e não na emoção, né? Então, toda vez que nós desistimos de algo, de realizar algo, de fazer uma determinada ação que é importante, seja para a nossa saúde, para o nosso estudo, para o nosso trabalho, a gente faz um comportamento, a gente toma uma ação que é desadaptativa. Ao passo que quando a gente persiste, aquilo vai se tornar mais fácil. Nós aprendemos por repetição, né? O ser humano aprende por repetição. Então, isso é um comportamento adaptativo. Por mais que você tenha uma crença central, você tem aquelas crenças intermediárias que você, através do racional, utilizando aqui o seu córtex pré-frontal, você consegue adotar novos comportamentos adaptativos, mudando aí, construindo novas memórias e novos engramas. Então, se você se esquiva, você não aprende. Se você não faz, você não aprende. Não cria novos engramas, tá? E os engramas, eles podem fortalecer a sua saúde mental e física positivamente ou negativamente. Você pode adotar hábitos saudáveis, comportamentos saudáveis, como os comportamentos não saudáveis, levando a hábitos, né? O que é hábito? Aquilo que você faz todos os dias, tornando isso um hábito deletério ou saudável, né? Então, sabendo que o cérebro procura sempre prazer e conforto, você tem que trazer para o racional e pensar num comportamento adaptativo para mudar aquela memória, para mudar aquele engrama, tá? Porque um medo se aprende. Você achar que você é ruim em tudo, se aprende também. A questão do ambiente em que você vive. Se você está num ambiente tóxico, seja na família, na escola, né? Então, vamos supor, na sua família, seus pais não se formaram, eles sempre acharam que o estudo não é algo importante, né? E eles acham que isso não é importante. Então, a partir daquilo, eles não vão dar um exemplo bom para você e também não vão te estimular, te inspirar a ter conhecimento, a buscar mais conhecimento, a estudar, né? Então, isso pode criar também uma questão de você não conseguir realizar as suas coisas, começar que você é ruim em absolutamente tudo, né? E aí eles reforçam isso, o comportar aquilo que você acha. Então, menino, você não é bom em nada, pô, só tira nota ruim. Então, quer dizer, apesar deles não serem exemplos e eles também não terem estudado, eles cobram isso de você e ainda por cima, ao invés de te estimular, né, te inspirar, não, eles ainda o criticam e reforçam que você é ruim, que você é burro, e aí isso fica reverberando na tua cabeça, e por mais que você já passou pela sua adolescência, você já entrou na sua vida adulta, por mais que você tenha conseguido terminar o colegial, fazer uma faculdade, aquilo sempre vai estar na sua cabeça, que você não é o bom bastante, que você é ruim em tudo aquilo que você faz, que no final
por mais que você faça, sempre as coisas vão dar errado. Então, o que que é isso? É uma crença que reverbera na sua cabeça, que por mais que você não viva isso, por mais que você esteja tirando boas notas e os professores falem que você é um bom aluno, você duvida disso. Porque isso reverbera, tá? Você não é mais rejeitado pelos seus pais, mas mesmo assim, isso é reverberado na sua vida adulta, certo? Então, gente, a motivação você só consegue ter se você tiver um substrato informacional, tá? Então, vamos dizer o seguinte: se a pessoa sabe, tá? O que precisa ser feito, por que precisa ser feito e o como precisa ser feito, e em quanto tempo ela vai atingir aquele objetivo, e o como ela vai atingir aquele objetivo, e o porquê ela tem que fazer aquilo, ela projeta um cenário do que ela vai conseguir com aquilo, quais são os benefícios que ela vai conseguir aquilo e em quanto tempo ela vai conseguir aquilo. Então, ela tem uma projeção do futuro. Não, eu preciso fazer faculdade, porque daqui 4 anos eu vou me formar, eu vou ter um trabalho melhor, eu vou ter um futuro melhor. Então, você se esforça durante 4, 5 anos com a recompensa de obter um diploma e isso vir a te beneficiar. Então, é por isso que mesmo você achando que você não é capaz ou que você não é uma pessoa que vai se desenvolver muito, você mesmo assim faz porque você projetou que você pode melhorar, que você pode conseguir mudar, tá? Então é muito importante que você tenha uma projeção do futuro para conseguir ter motivação a realizar determinada tarefa. Então, por exemplo, por que que as pessoas desistem? Por que que as pessoas, a maioria das pessoas não conseguem seguir uma dieta, não conseguem seguir um treino? Por quê? Elas não têm uma metodologia, elas têm uma meta. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá, mas como eu vou fazer isso? Em quanto tempo eu vou conseguir realizar isso daqui? Né? O que que eu tenho que fazer para eu conseguir emagrecer 10 quilos? Em quanto tempo? Ah, em 3 meses você vai perder 10 quilos. Então, ela vai ali, ó, 3 meses. Se ela emagreceu 5 quilos, ela vai se frustrar. Opa, era 10 quilos, não 5. Eu não sou boa o bastante, isso não é bom para mim. Então, é muito importante você ter uma percepção real do esforço. E quem vai te dar isso é o profissional, tá? Por quê? Se você não tiver uma percepção real, a chance de você se esforçar demais e ter pouco resultado é muito grande, tá? E aí vem a desistência, ok? E aí você começa a achar que é muito difícil. Você nunca vai gostar de treinar, que você nunca vai gostar de fazer nenhum exercício, tá? E aí, a motivação depende da genética? Não depende da genética de uma forma isolada, tá? Ela precisa de um estímulo. Por exemplo, nossa família, todo mundo é obeso. As pessoas não gostavam de treinar, mas aí você resolveu começar a treinar com um amigo, que esse amigo era fitness, né? Ele gostava de se alimentar corretamente, ele gostava de treinar, e ele insistiu para que você começasse a treinar também. E aí você começou a fazer, por exemplo, um beach tênis. Chegou lá, a galera era legal, todo mundo ali focado em boas práticas de saúde, e aquilo vai o quê? Te contagiando. Ao invés de você acordar no final de semana para ir para churrascada e para cervejada, você vai encontrar os amigos para jogar beach tênis. Né? Então, assim, o hábito que você tinha do final de semana chegar para ir para a esbórnia vira para se cuidar, para ter um lazer saudável, né? Então, o ambiente modula o nosso comportamento também, tá? Então,
Se você tem uma predisposição genética para ter diabetes, não significa que você vai ter diabetes. Significa que você tem um manual de instrução, sua genética é um manual de instrução, que se você não tomar conta da tua alimentação, né? Se você tiver muitos picos, né, glicêmicos, você vai vir a desenvolver um diabetes. Se você tiver uma alimentação recheada de açúcar, carboidrato simples, né, de coisas que elevam a taxa de açúcar no sangue, que te torna suscetível a diabetes, com certeza você vai ter. Né? Mesmo quem não tem predisposição genética pode vir a ter. Então, imagina quem tem a predisposição. Ao passo que você é uma pessoa que já sabe disso e passa a se cuidar, não necessariamente você vai ter, correto? Então, essa neuroplasticidade, ela acontece... O que é a neuroplasticidade? É a mudança interna aqui, fisiológica e até estrutural do nosso cérebro, tá? E ela acontece com a liberação da acetilcolina, que é um neurotransmissor, gente, que acontece durante o sono. Então, o que isso significa? Que se você não dormir, você não vai conseguir aprender aquela informação, aquele conteúdo, aquele hábito, tá? É à noite, é num sono profundo que nós consolidamos os nossos aprendizados, os nossos comportamentos e os nossos hábitos. Então, o sono interfere em muito na nossa saúde e no nosso emagrecimento, tá? Por isso que nós devemos planejar, organizar, sistematizar, organizar, criar um ambiente, principalmente o seu microambiente. Por exemplo, na sua casa ninguém faz atividade física, todo mundo se alimenta mal. Mas aí você quer ser diferente. Então você começa a seguir um monte de personagens na internet, um monte de nutricionistas, um monte de médicos do esporte, pessoas que inspiram você a ser diferente. Então você está cuidando do seu microambiente. Você passa a treinar no ambiente onde as pessoas estão preocupadas com isso, começa a fazer parte de um grupo de corrida, de um grupo de bike, de um grupo de beach tênis, começa a treinar junto com seu amigo, então você vai criando o seu microambiente, tá? E esse microambiente, ele vai te impulsionar à formação de novos hábitos, tá? Então, 50% é você entender, o seu cérebro entender o que tem que ser feito. E 50% é execução. Então, se você não colocar em prática, não adianta nada você entender. E quando a gente não coloca em prática, a gente está tendo o quê? Um comportamento desadaptativo, a gente está se esquivando. O que a gente tem que fazer? Persistir até isso se tornar fácil. Tá? Então, existe também a neuroplasticidade passiva e ativa. O que é a neuroplasticidade? A aprendizagem passiva, né? A neuroplasticidade. Vamos supor que você tem um olho só e aí você começa a usar um tampão. Então, automaticamente, esta visão aqui, ela vai ser muito melhorada, vai ter um processo de aprendizagem, de locomoção, de noção de espaço, de que você tem que se virar para lá para poder ver o que está acontecendo, né? Então, isso é uma neuroplasticidade passiva. A neuroplasticidade ativa é quando você consegue racionalizar e mudar comportamentos, tá? Frente a uma projeção do futuro, de uma recompensa futura, ok? E a neuroplasticidade passiva, ela acontece até os 25 anos, mais assim... Até os 25 anos, a gente tem uma neuroplasticidade muito maior, tá? Por isso que crianças aprendem muito rápido, principalmente línguas, conseguem desenvolver muito bem a coordenação motora. Então, a criança, o adolescente que tem algum problema de transtorno, seja
emocional, seja depressivo, ansioso, ele tem que ser corrigido ali, na adolescência, antes dos 25 anos, tá? Depois não vai conseguir corrigir? Não, não é que não vai conseguir corrigir, mas é muito mais difícil. Assim como é muito mais difícil o processo de aprendizagem, tá? Então, o processo, você aprender uma língua aos 35 anos, um idioma, aos 35 anos, 40, é muito mais difícil do que aos 20, do que aos 18, do que na infância, tá? Então, isso vai exigir muito mais esforço cognitivo, muito mais motivação. Você é menos sensível àquela ação. Então, vai exigir muito mais esforço, tá? Por quê? O nosso córtex pré-frontal, ele termina de ser amadurecido nesta idade. Por isso que crianças não têm noção das consequências. Por isso que adolescentes não são empáticos, eles não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque a questão, o local do cérebro, que é o córtex pré-frontal responsável pelo raciocínio, ainda não está totalmente formado, tá? Por isso que deveria ser proibido, abaixo dessa idade, ingestão alcoólica, dirigir, né? Os pais ter cuidado ao deixar os filhos ir dirigindo para balada, porque eles não têm eles não conseguem ter aquela noção do perigo que eles estão enfrentando, eles não conseguem racionalizar as consequências, tá? Então, o esforço cognitivo, ele gera uma modificação funcional do seu cérebro. E aí você tem a aprendizagem, tá? Então, o que que acontece? O que que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô querendo dizer que, apesar de ser mais difícil, mesmo sendo tarde, você consegue ter uma mudança funcional do seu cérebro, através da repetição, através de tornando isso cada vez mais fácil, tá? A remissão do esforço, que é o que você começa a fazer algo e você não repete, não persiste, você passa a ter uma remissão desse esforço. E é por isso que as pessoas falam: eu não consigo fazer exercício, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo comer comida saudável. Porque ela não teve uma resposta, ela não teve um resultado grande para que ela não quisesse voltar a ter aquele comportamento, não quisesse manter aquele comportamento. Eu fiz dieta, treinei e não tô tendo resultado. Depois de um mês, emagreci apenas 2 quilos. Ah, não, deixa eu comer meu doce em paz. Entendeu? Ah, não, pelo amor de Deus, quase nem ganhei massa magra, nem perdi gordura. Por que que eu vou ficar me matando de fazer exercício? Ah, não nasci pra isso, minha genética não é boa. Meus ossos são largos, minha genética não é boa, tá? Então, isso é uma remissão do esforço. E eu vou te contar depois como que isso acontece, tá? Então, gente, se o indivíduo não dorme bem, não tem aprendizagem, não tem neuroplasticidade, não tem formação de novos hábitos, tá? E a neuroplasticidade, ela tem 2 passos: alerta e foco, né? Alerta, que é a mesma coisa que foco, você precisa, para ter foco, você precisa estar alerta, e o sono. E o sono é o oposto de foco. Então, quando você está com sono, quando você está dormindo, você está completamente inativo. Ao passo que quando você está focado, você está ligado no 220, tá? Então, quanto mais você dorme bem, mais foco você tem. Não dá para você ter foco sem ter uma rotina ajustada, sem ter uma dopamina ajustada, sem ter um sono ajustado. E tudo isso vai influenciar em diversos comportamentos, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir, para você ter uma noite de sono ajustada, tá? O que libera muita dopamina, gente, aquilo
aquilo que gera prazer imediato, tá? Prazer rápido. Então, quando você come um doce, relaxa. Quando você fuma, reduz a ansiedade. Quando você bebe, você fica mais relaxada, mais feliz, mais alegre, né? Você não precisa de muito. Segundos depois, minutos depois, a droga é isso, né? Então você tem um prazer instantâneo imediato. Então, quando você só busca prazer imediato, a comida é a coisa mais acessível que as pessoas têm para relaxar, para sentir prazer, para preencher um vazio, para preencher uma emoção, né? Por isso que a gente vai falar sobre fome física e fome emocional, tá? Então, assim, quando você está com vontade de algo específico, isso é fome emocional. Então, racionaliza. Eu tô com fome? Eu comeria qualquer coisa agora? Eu tô com vontade de uma coisa específica, né? Então, quando você tem uma dopamina ajustada, o que isso significa? Significa que, apesar de você querer comer bolacha, você vai comer salada. Só um exemplo. Quando você tem esse comportamento adaptativo, você está ajustando a sua dopamina, tá? Então, aos poucos, aquilo vai se tornando mais fáceis. E aqui, pessoal, aqui, opa, o esforço, eu queria escrever aqui para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir, vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos colocar um desenho aqui. Muito esforço, basicamente é isso aqui, ó. A gente tem potencial de ação, de longa duração. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. O que é isso aqui? É uma comunicação entre neurônios, tá? De uma forma eficiente, né? Então, bastante potenciais de ação disponibilizados. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, eu te conto aqui assim. Aqui, vai colocar assim, ó. Vou fazer um outro desenho, mas é como se fosse igual. Tá? Oh, tô difícil de desenhar aqui, hein? Então, se aqui, ó, nós temos, sei lá, várias dopaminas aqui, ó, vários neurotransmissores. Mas eu tenho pouco receptor, eu preciso de um esforço cognitivo muito maior para isso se realizar, porque eu tenho poucos receptores de dopamina. Ao passo que eu vou me esforçando mais, tá? O que que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui os meus neurotransmissores. Só que aqui eu tenho também diversos receptores de dopamina, de neurotransmissor. Então, isso se torna muito mais fácil. O que é isso aqui, ó? O esforço fica assim, ó. Você precisa se esforçar muito mais. E aqui, como é que tá o esforço? O esforço tá assim, ó. O que é isso aqui? É um comportamento adaptativo, onde você persistiu. Então, você aumenta o número de receptores de dopamina. E o seu esforço, que era enorme, passa a ser um esforço muito menor. Tá vendo? Ó, o pico menor, e aí, ó. E aí, o que que você vai fazer? Você se adaptou a esse treino, por exemplo, aí você coloca uma nova carga,
uma nova metodologia, aí aumenta novamente o seu esforço, aí você se adapta, aí esforço, tá certo? Isso vai, a chance disso aqui, ó, é quando acontece isso daqui, é que a gente se adapta, que a gente aprende, tá? E a gente está mais motivada, mais sensível à ação aqui do que aqui, tá? Aqui menos sensível à ação, aqui muito mais sensível à ação. Tá certo? Então, vamos voltar lá? Então, gente, no final, tudo é sobre dopamina. Por isso que é muito mais fácil a gente se viciar em hábitos deletérios do que em hábitos bons. Então, por exemplo, o açúcar vicia? Não, o açúcar não vicia. Na verdade, o que vicia é a busca do prazer que o açúcar traz. Porque senão a gente comeria só a colher de açúcar, né? Não, a gente come tudo que contém muito açúcar. O carboidrato, né? Porque o carboidrato ele é quebrado em glicose, que é açúcar. Então, tudo que é massa, tudo que é pão, macarrão, tudo que tem muito carboidrato, né? Então, vicia, porque você vai começar a buscar só este tipo de alimentos palatáveis, altamente palatáveis, gordurosos, cheio de açúcar, tá certo? Ao passo que é muito mais difícil, obviamente, você seguir regrado uma dieta. Não é que é difícil esforço. Lembra do esforço? No começo o esforço é muito grande e depois o esforço ele é reduzido. Vai se tornando cada vez mais fácil o processo, vai exigindo cada vez menos de você, tá? Só que nós temos disparos tônicos. Vamos lá para o desenho de novo. Vamos para o desenho de novo, vamos lá. Nós temos disparos tônicos e fásicos da dopamina, tá? Então, os disparos fásicos, aqui, e os disparos tônicos, é isso aqui que a gente chama de dopamina tônica, tá certo? Então, aqui, fásicos, e aqui, tônica. Então, as pessoas que têm uma maior consistência têm o que a gente chama de mais disparos de dopamina tônica, ela é mais linear, tá vendo? E as pessoas que vivem mais de dopamina fásicas, né? São pessoas que estão sempre em busca, né, de prazer ali, são pessoas mais, ó, existem, nós temos as pessoas distintas, que são pessoas menos motivadas, mais tristes, que são as pessoas que vivem aqui, ó, nessa região aqui, tá? Abaixo da dopamina tônica. As hipertímicas, que são essas aqui, ó, que são pessoas extremamente motivadas, super propensas a também a utilizar álcool, drogas e tudo mais. Então, são pessoas que têm que tomar, apesar de serem super alto astral, super motivadas, né, super criativas, lidar bem com o inesperado, elas acabam também sendo mais suscetíveis. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas características. E eutímicas são as pessoas normais, que vivem aqui, ó, numa dopamina tônica, mais tônica. Lógico que ela também tem algumas fases, né, disparos fásicos, obviamente, todas as pessoas, mas normalmente ela tem uma dopamina mais ajustada, ok? Então, as pessoas, o que que a gente vai fazer? A gente vai cuidar para melhorar os nossos disparos tônicos, a gente vai melhorar a nossa dopamina tônica, para a gente ter consistência, se manter motivada para a construção de um hábito, repetição, tá? Tendo o resultado, a gente vai conseguir manter melhor essa dopamina tônica,
tá? Em busca de um resultado. Quando a gente tem um cenário positivo aí, a gente consegue isso, tá certo? TDAH, quem tem TDAH? Eu. Tem muita atenção, tem tanta, mas tanta atenção que não presta atenção em nada. Qual que é a vantagem de quem tem TDAH? Ela tem hiperfoco naquilo que ela gosta, em algumas coisas que acalmam ela, né? Então, aquilo que dá prazer para ela, acalma. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que está gerando, né? E descobrir aquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, eu amo trabalhar. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo o resultado. O resultado dos meus alunos, às vezes, me deixa mais feliz do que eles mesmos. Porque eu amo aquilo que eu faço, eu amo tanto, que eu trabalho tanto, 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 que o trabalho para mim é meio até confundido como lazer, porque eu gosto muito. Então é prazeroso para mim. Ao passo que eu tenho que ter também uma adaptação ali para eu não só trabalhar e também ficar com a minha família, tá certo? Mas quando eu estou estudando, lendo um artigo científico, criando uma aula, estando aqui falando com vocês, eu estou extremamente focada. E eu tenho que tomar cuidado, gente, até com isso, para eu não esquecer, não falar de mais um determinado assunto e esquecer de falar outro. Então, eu tenho os meus rabiscos, tá? Todos os meus rabiscos, para eu não esquecer. Então, o que que eu crio? Eu criei mecanismos, eu estou utilizando o meu TDAH, que é uma característica minha, para o melhor, para me ajudar e não para me atrapalhar. Né? E eu crio mecanismos que me ajudam a não virar um problema aquilo que para mim é mais difícil, tá certo? Então, uma pessoa com TDAH, para ela ler um livro chato, por exemplo, para mim, o que é um livro chato? Um livro de romance. Eu vou demorar, sei lá, quanto tempo? Eu vou pedir para alguém contar a história do livro para mim. Ao passo que se eu pego um livro técnico, de neurociência, de nutrição, de, sei lá, tudo que envolve o meu trabalho, eu vou ficar louca, obcecada. Eu leio em torno de 5 livros ao mesmo tempo. Porque eu compro muito livro. E aí, o que que acontece? Eu vou ler, aí eu fico ansiosa para ler outro livro. Então, eu começo a ler as partes do livro que eu mais gosto, depois eu volto de novo. Então, eu tô sempre lendo um pouco de cada livro até eu terminar os 5 livros e começar mais 4, mais 3, tá? Então, assim, é muito chato. Se depender para eu ler um negócio que eu não gosto, meu Deus do céu. Mas eu me esforço. Hoje em dia, eu sei, tem coisas que eu não gosto muito, por exemplo, eu não gosto de marketing. Mas eu tô me esforçando. Olha eu aqui criando um produto digital para tentar dar resultado, modificar o máximo de vidas possíveis. Isso é um propósito, eu tenho um propósito, você tem que ter um propósito muito maior. É o como que eu vou fazer isso. No presencial é muito mais difícil, eu vou conseguir atender bem menos pessoas, mas no digital eu consigo atender e mudar, transformar muito mais vida, isso me traz muito mais alegria, né? As pessoas, quando elas emagrecem, quando elas melhoram a saúde, o quadro de saúde delas, Priscila, obrigada. Então, isso para mim me traz uma descarga de dopamina tão grande, né? E é por isso que o acompanhamento faz total diferença, né? Ter uma pessoa motivada ali do seu lado a te ajudar, a te dar a mão, vamos lá, você vai conseguir. Então, o TDAH, gente, ele é um transtorno dopaminérgico, ele não é de atenção, tá? Ele tem déficit de desmotivação, vamos dizer assim, tá? Então, tem muita gente que toma Venvance, Ritalina, porque libera muita dopamina tônica. O que é a dopamina tônica? É a dopamina que te mantém focado. Você não tem aqueles disparos aqui, né? Na verdade, assim, opa, perdão. Vamos voltar? Aqui, né? Então, aqui o que que acontece? Você, quem toma Venvance, né, esse tipo de coisa, é para se manter focado.
Tem gente que toma isso para se manter focado. Na verdade, isso é um tipo de remédio para quem tem TDAH. Não que necessite, depende do grau de TDAH, do quanto isso pode ser de fato difícil para você. Mas tem gente que toma Venvance para se manter focado sem necessidade. Ao invés da pessoa sentar a bunda na cadeira e estudar e trabalhar, ela toma o negócio para se manter focada, ela não quer esforço. Ela quer o negócio ali sobrando, foco sobrando para ela. Pergunta se essa pessoa para de tomar remédio, o que vai acontecer com ela, né? E aí falta esse tipo de remédio na farmácia para quem tem problema de TDAH. E aí o que acontece? Por quê? Tem neguinho lá preguiçoso, que não consegue ter foco, porque não consegue ajustar sua rotina, porque não consegue ajustar sua dopamina. Aí toma um Venvance para trabalhar, toma um remédio para dormir, um para sorrir, né? Toma um remédio para tudo, vive a vida tomando remédio, né? Então, o Venvance, ele é derivado de anfetamina, que quando você aumenta essa dopamina, quando dá um estímulo para quem tem TDAH, a estímulo daquilo que ela, né, ela gosta, a pessoa se acalma. E aí, por que que isso acontece? Porque freia a dopamina de pessoas com hiperatividade. Entende? Um exemplo clássico disso é o Michael Phelps, que é recorde de medalhas olímpicas, é um nadador, né, o cara, e a água acalmava muito ele. Ele encontrou o esporte que acalmava ele, que ele gostava. Isso gerava uma dopamina, ele tinha um hiperfoco incrível nadando e ele virou obsessivo compulsivo para aquilo e se tornou o melhor daquilo. E aí, o Michael Phelps ganhou então todas as medalhas, foi o melhor que existia por conta do TDAH? Por causa apenas do TDAH? Não. Ele foi campeão com TDAH. Ele utilizou isso a favor dele. Certo? Então, o que vai determinar se o TDAH é bom ou ruim é o ambiente dele. É o microambiente dele, é o ambiente que a pessoa cria. O ambiente é favorável? O que vai determinar se você é uma pessoa que gosta de atividade física ou não, se seu filho vai gostar de atividade física ou não, é o ambiente que ele vive, o quão estimulado ele é para isso. Tá certo? Ok? Todos nós temos traços específicos, né? Então, tem pessoas que são mais ansiosas do que as outras, né? E nós temos que respeitar os traços das pessoas, esses traços das pessoas, e tem que extrair o melhor delas, né? Então, por isso que a gente, às vezes, não entende o porquê a pessoa se comporta de determinada forma, reage de uma determinada forma, e isso tem muito a ver com esses traços, tá? O ambiente em que a pessoa foi criada, o ambiente em que ela vive, o microambiente que ela criou. Então, você criar um ambiente adaptativo para as características que atrapalham. Então, por exemplo, se eu não tiver isso aqui, eu me perco. Porque eu saio falando, eu vou terminar da palestra amanhã, tá? Então, tem gente, por exemplo, que vive muito bem com o imprevisto. E tem gente que só sabe lidar com aquilo que está programado. Você já ouviu falar isso? Não me faça surpresa, eu odeio surpresa. Eu não gosto de imprevisto. A pessoa fica louca, alucinada, brava, né? E tem pessoas que lidam muito bem com isso. Opa, foco na solução, já sei. Então, as pessoas que lidam bem com imprevisto são pessoas extremamente criativas. Então, vamos utilizar a criatividade. Geralmente, esse tipo de pessoa são pessoas que estão no marketing, que estão trabalhando com criatividade. Então, a gente tem que explorar essas características para o lado bom, tá? A pessoa que é previsível, ela gosta de tudo muito organizado. Eu, que tenho TDAH, eu preciso de rotina. Se eu não tiver rotina, eu ando que nem gato todo, correndo atrás do rabo, não sei o que eu faço 10 mil coisas ao mesmo tempo. Não.
Tal dia, tal horário eu tenho que fazer aquilo, tal horário eu tenho que fazer aquilo outro, assim, assim, assado, deixar tudo preparado para eu não mudar a rota. Então, eu preciso de rotina, porque senão eu me disperso. O outro precisa de rotina, porque ele não gosta de imprevisto. Ele só faz aquilo que está na rotina. Nem mais, nem menos. Tá? Então, se module e organize para as coisas saírem do jeito que você gosta, que será muito mais prazeroso. Tá certo? Porque a dopamina prediz recompensa. Ela está ligada ao prazer. Mas ela não traz o prazer. Ela traz a motivação em busca de algo, de uma recompensa, que pode trazer uma recompensa imediata ou uma recompensa futura. Aí vai depender do quão adaptativo você tá ou não. Se você buscar só recompensa imediata, o que vai acontecer? Durante o dia, nós temos tarefas fáceis, a gente tem que falar com uma pessoa que a gente não gosta muito, a gente tem que resolver um problema que não gosta muito, desenvolver alguma habilidade ou fazer alguma coisa dentro do nosso trabalho que a gente não gosta muito, outras coisas que a gente gosta muito. Não é só fazer coisas que a gente gosta. Se a gente faz coisas que a gente só gosta, a gente não se desenvolve, a gente não desenvolve as nossas competências, a gente não consegue ter sanidade mental, não consegue progredir, não consegue ser uma pessoa economicamente estável, não consegue ter sucesso, porque tudo que exige esforço, a pessoa cai fora, ela desiste. Tudo que for fácil. Por isso que as pessoas procuram remédio para emagrecer. Por isso que muitas vezes a pessoa procura fontes rápidas, passes de mágica, do que envolver esforço. E o problema não está no esforço. O problema está em você não saber quanto esforço você precisa fazer para ter determinado resultado. É a percepção do esforço errada. E encarar o esforço como sofrimento. Sofrimento não é igual a esforço. Tudo que envolve esforço traz recompensas muito grandes. Tudo aquilo que a gente se orgulha, tudo aquilo que a gente conquistou, foi através de algum esforço. Pensa nisso, tá? Então, não importa a quantidade de dopamina que você tem, e sim o número de receptores, do quanto você se adapta àquilo, para aumentar esses números de receptores, tá? E o que o álcool faz? Libera muita dopamina, né? E aí, como não aumenta os números de receptores, como eu falei para vocês, o que vai acontecer? Você vai tomar cada vez mais, e aí que forma o alcoólatra. Então, aquilo que começa na faculdade, quando você não tem aula, que você vai lá para a padaria, para o bar, para onde for tomar, ou quando você chega do trabalho e abre aquela cervejinha, é só para tomar. Não, mas é só uma. Lembra que o alcoólatra não é apenas só a quantidade, a pessoa não precisa viver caindo. É a necessidade daquilo para relaxar. Tá certo? Então a gente tem que buscar fontes de relaxamento, de felicidade, de prazer em coisas saudáveis, tá? Nunca use substâncias dopaminérgicas como o cigarro, o álcool, a droga e a comida para fugir do seu tédio. É importante aprender a viver no tédio, que a vida ela não é feita apenas de prazer. Senão aquilo vai te dar um efeito rebote. Na hora que você parar de usar, se parar ou quiser parar de usar aquela substância, dificilmente você vai conseguir. E ter um esforço muito, por isso que as pessoas se tratam em clínicas. É um esforço descomunal e muitas voltam para o vício. Por isso que as pessoas engordam. Elas emagrecem, engordam, efeito sanfona. Porque elas não mudam os hábitos, elas não mudam o comportamento. Elas não têm comportamentos adaptativos, elas não buscam uma dopamina ajustada. Então, ela emagrece, ela conseguiu emagrecer para ir num casamento, para ir na formatura, para caber num determinado vestido, para tirar, fazer uma sessão de fotos. Depois ela volta a engordar de novo. Mais importante do que emagrecer, você se permanecer magra, mais importante ainda é você ser uma pessoa saudável. É a manutenção do peso.
Então, entendam que esforço é diferente de sofrimento, tá? Contexto ativa a dopamina, tá? Então, por exemplo, alguns gatilhos, estímulos que ativam a dopamina. Som, a música. Se você treinar sem música é uma coisa. Você treinar escutando música é outra. Então, o som, a música, é científico isso, tá? Ela pode aumentar a sua frequência cardíaca, te deixar feliz, alegre, te lembrar de uma determinada época, como ela pode te deixar triste. Você pode ver, quando a pessoa ela quer chorar, ela vai procurar músicas, né? A pessoa terminou um namoro, você pode ver, ela não tá ouvindo Ivete Sangalo, vamos supor, né? Então, a música ela tem esse poder, tá? Sensorial, ao toque, né? Então, isso estimula a que você haja. Ou que seja, mesmo por reflexo, né? Então, o sensorial também. Temporal. Nosso cérebro, gente, é aquilo, né? A gente tem aquela adaptação temporal. Então, assim, de segunda, a pessoa odeia segunda-feira, odeia terça-feira, mas chegou na sexta, a pessoa tá numa alegria, porque ela já sabe que no final de semana ela já se condicionou, é beber e comer o que ela quiser. A só diversão, a só prazer. E aí ela passou de a segunda-feira. Cara, se você vive essa vida medíocre de que a semana você vive 7 dias sem prazer, fazendo o que você não gosta, e vê o final de semana 2 dias apenas da semana fazendo aquilo que você gosta, e é por isso que você gosta de sábado e domingo, tem alguma coisa errada com você, com a tua vida, com tudo. Por que final de semana você não treina? Por que final de semana você faz tudo inverso do que você fez durante a semana? Pensa se você está fazendo aquilo que você gosta. Pensa nos hábitos angulares, que é aquele que estimula. O que é um hábito angular? Aquele hábito que estimula outro. Então você começa a treinar, aí você tem resultado, mas não tem um resultado tão grande. Aí você fala assim, cara, fulana ali treina, por que ela tem mais resultado que eu? Aí ela fala assim, nossa, não, minha dieta tá ok. Pô, então eu também vou começar a cuidar da minha alimentação. Você começa a treinar, começa a cuidar da alimentação. Começa a cuidar da alimentação, começa a treinar. Hábitos angulares são um puxa o outro, tá? Então, se você já comeu pra caramba, já bebeu pra caramba, me vê a sobremesa, então. Já que eu enfio o pé na jaca, então vê todo o resto. A pessoa comeu tudo errado. Aí ela fala assim, me vê uma Coca Light? Não, não quero não. Light não, zero não. Me dá a normal. Não vai adiantar nada, já comi tudo isso, ainda vou tomar Coca zero? Você entende? A bola de neve pro lado negativo ou positivo por conta do tempo, dessa assimilação. O cérebro faz isso, tá? Então é muito importante que você mantenha o comportamento no final de semana. Treinar no final de semana, sem estresse. Fazer uma atividade que você gosta, né? Ler, aprender. Estresse é algo que ativa muito a dopamina. A pessoa está estressada, ela busca refúgio em coisas que dão prazeres imediatos, comida, o álcool, as séries, para não pensar. Ela coloca um monte de série para ela não ter que pensar em problema. Ao invés dela enfrentar, resolver, nananã, ela vai procrastinando, tornando aquilo um problema muito maior, tá? Os traumas, eles geram ou a motivo para a ação ou motivo para a não ação, né? Então, o trauma, às vezes, assim, sofreu abuso na infância, né? Então a pessoa ela começa a achar que ela precisa engordar, por exemplo, para que os homens não vejam ela de uma determinada forma, né? Então, às vezes, o engordar pode ser um, um refúgio. Não que ela queira engordar, mas é inconsciente. É aquele reforço central, aquela memória que está lá enraizada, lá na infância, que está reverberando, tá bom? Lugares.
Então, uai, você chegou num bar e viu uma gelada. Então, óbvio, né? Se você tá de dieta, você vai num rodízio, a chance de você comer muito além é muito maior. Então, vai no à la carte, né? Se você só tem amigos, que aí eu não coloquei ali, pessoas, faltou pessoas, tá, gente? Pessoas. Se você só tem amigos que é para beber e comer, ou você troca de amigos, ou você tem que regular isso aí. Alguma coisa, né? Procurar novos amigos, procurar pessoas que te inspirem, que te estimulem para aquilo que você quer, tá certo? Cheiro. Nossa, isso tem cheiro de infância. Ai, que vontade de um bolinho de chuva, né? Fez inverno, choveu. Ai, que vontade de um bolinho de chuva. Aí fez pipoca. Nossa, pipoca combina com guaraná. Pipoca e guaraná, que programa legal. Lembra? Certo? Então, o cérebro recebe um sinal do ambiente, comunica com os neurônios, que ativa outros neurônios e o cérebro responde. Então, quando você tem que racionalizar, tem que quebrar o negócio no meio, certo? Então, tem que usar o quê? Aqui, ó, fica aqui, o córtex pré-frontal, para modular o seu ambiente e as respostas que você dá estímulo frente aos ambientes, tá? Não vire refém do seu sistema dopaminérgico. Isso é viver preso. Eu até escrevi esses dias nos stories que você ter liberdade, você poder dizer não, você conseguir dizer não. Imagina, ó, tá, a bolacha tá ali, o doce tá ali, mas mesmo assim eu não vou pegar. Essa liberdade de você entender, ter o conhecimento é libertador, tá? Desistência. Aqui eu vou trazer um artigo científico para vocês, não precisa ler nada disso não que eu vou contar para vocês, tá? Então, assim, é um artigo científico que foi feito por uma revista publicada na revista Cell, que é o papel da noradrenalina, que é um outro neurotransmissor, lembra? Que é um mensageiro, né? O neurotransmissor ele é um mensageiro. Então, o papel da noradrenalina na desistência. Os pesquisadores desse estudo, eles queriam entender como que o organismo, o que acontece para o organismo desistir de algum comportamento, desistir de alguma coisa. Aí eles estudaram em larvas de peixes, né, que isso tem como a gente usar uma similaridade com a gente, né, e aí eles fizeram um aquário que eles queriam ver simular a efetividade da natação do peixe, a efetividade ou não dos peixes. Então, eles fizeram um aquário, num aquário, eles colocaram 2 telas nas laterais do aquário, que permitia, em uma das telas, quando o peixe ia nadando, a tela ficava fixa. Então, parecia que ele nadava, 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 e não saia do lugar. Significa esforço, 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 e não tinha uma resposta boa referente ao esforço dele. E parecia que essa natação não era efetiva. O que os peixes faziam? Eles desistiam, tá? E por que que eles desistiam? Eles viram que, através de muito esforço realizado, a noradrenalina acumulava muito no cérebro. E a noradrenalina é um neuromodulador que dá um estado de alerta no nosso organismo, tá? Ele sobe o estado de alerta. E eles pesquisaram, então eles perceberam que quando chega num nível específico de acúmulo de noradrenalina, o cérebro desses animais, o sistema nervoso, eles ativam um gatilho que leva o animal a desistir, tá? E aí eles viram outras células da glia que ficam monitorando esses níveis de noradrenalina no cérebro. E quando eles atingem uma certa quantidade específica, inibe esse comportamento e o animal desiste.
Então, basicamente, translacionando para os humanos, significa que se você faz um esforço muito grande, você não obtém uma recompensa ou uma percepção de evolução do esforço que você está fazendo, o corpo tem a tendência a desistir. Porque isso é instinto de sobrevivência, é uma evolução da sobrevivência. Vamos supor que um cavalo está preso. Se ele ficar se debatendo sem parar, ele vai morrer de exaustão. Então chega uma hora que ele para, tá? Então, quem sinaliza isso? O acúmulo de noradrenalina, que através da glia ela consegue aí ver a quantidade de acúmulo desse neurotransmissor, tá? E do outro lado tinha os peixinhos que tinham uma tela que ia passando para trás. Então eles não desistiam, eles continuavam nadando. Então, gente, por que é importante eu contar isso para vocês? Porque a dopamina consegue interagir com a noradrenalina e consegue diminuir os níveis de noradrenalina, gerando uma motivação, um comportamento que, quando você está quase desistindo, você continua, tá? E quando que você está quase desistindo, você continua? Quando você vê alguma evolução no resultado. Então, na prática, você tem que mensurar através da percepção, da avaliação, por exemplo, física, dos resultados do comportamento do treino, dos resultados do comportamento da dieta que você está executando, relacionado ao seu emagrecimento. E quais os benefícios você está tendo mesmo antes de atingir o emagrecimento? Porque antes de atingir o emagrecimento, você tem outros benefícios. Benefícios metabólicos, bioquímicos, cardiorrespiratórios, regulação da insulina, os lipídios, melhora do intestino, da microbiota intestinal, cognição melhora, o sono melhora, o foco, a memória, a regulação emocional, que é o estresse, a ansiedade. O estético, ele é o último resultado. Então, as pessoas, como elas estão pensando só no estético, a tendência delas desistirem, se ela tem principalmente um resultado pequeno, que é o grande diferencial dessa jornada, porque às vezes a pessoa vai numa nutricionista, ela dá um cardápio, passa um mês inteiro, a pessoa emagreceu só 2 quilos. Ela fala, cara, 30 dias para emagrecer só 2 quilos? É muito esforço. Então, eu tenho que emagrecer 25 quilos? Entendeu? Então, assim, quais são os benefícios? Por que da avaliação física? Às vezes você tá ganhando massa muscular, perdendo gordura, só que não mexeu muito no peso na balança, e você acha que você não tá tendo evolução? Ah, mas eu preciso então fazer dobra cutânea, eu preciso fazer uma bioimpedância? Não necessariamente. Se tiver uma fita métrica e você medir a circunferência da coxa, do abdômen, do braço, do quadril, você vai ver que muitas vezes você perdeu em centímetros, perdeu circunferência, né? Perdeu centímetros, mas mesmo assim manteve o peso. Isso significa que você ganhou massa muscular e perdeu gordura, meu bem. Porque a gordura acumula muito mais espaço. O peso de 1 quilo de gordura é isso aqui. 1 quilo de massa muscular é isso aqui. Então, você enxugou, você perdeu medida, né? Você perdeu gordura, mas você ganhou massa muscular que pesa muito mais que gordura. Tá certo? Só que antes disso, o que veio antes? Putz, meu sono melhorou, cara, eu tava tão ansiosa. E minha compulsão? Chegava à noite, eu falava assim, eu já jantei, agora eu vou comer só isso aqui pra eu dormir. Ou já jantou, tá lá, deixa eu ver, abre a despensa, o que tem aqui que será pra eu comer? O que será que eu vou comer pra eu dormir? Acaba isso. Acaba. Quando você tem uma estratégia nutricional, quando você sabe o porquê, o benefício, em quanto tempo você vai atingir aquilo, até você formar os seus hábitos, isso vai se tornando fácil. Você não quer retornar para trás. Você não quer retornar a ser quem você era. Certo? Então, a falta de dopamina gera desmotivação, gente? Não, a dopamina é liberada após a ação motora, tá? Tanto é, gente, que quem tem doença
de Parkinson, demência, doença de Parkinson, eles tomam um negócio que chama, é um remédio à base de L-Dopa, né? Porque uma das primeiras coisas que acontece são os tremores, a pessoa ela não consegue fazer, acaba comprometendo muito o sistema motor. E onde fica a maior parte dos nossos neurônios, gente? Nosso cerebelo. E pelo que o nosso cerebelo é responsável pelo nosso sistema motor. Ou seja, se você faz atividade física, você pensa melhor. Sua memória é melhor. Você aprende melhor. E você evita a ter problema de demência, Parkinson e tudo mais. Você pode até ter uma predisposição, mas se você é uma pessoa fisicamente ativa e se alimenta corretamente, a chance disso, estuda, né? Você estimula bem o teu cérebro, não necessariamente você vai ter, tá? Então, assim, já existe além disso, tá? Vamos falar, assim, sobre o estímulo para você fazer atividade física. Olha um grande estímulo aqui. Pesquisas mostram que quando a gente faz exercício, o nosso músculo produz um hormônio chamado irisina. E a irisina, ela ajuda na nossa memória. Tanto a melhorar a nossa memória, como recuperar a memória perdida. Ele é um remédio para Alzheimer, que é um dos tipos de demência. Tá? Isso tem estudos científicos que após 16 semanas de hidroginástica, por exemplo, isso é qualquer atividade física, as pessoas tiveram uma remissão. Estão já estudando em laboratório esse hormônio para produzir remédio, porque nem todo mundo que tem Alzheimer já está muito prejudicado, né, a parte motora, física, então não consegue fazer atividade física. Então aí vai tomar comprimido. Então olha aí a importância da atividade física, tá? Então a dopamina prediz, ela vem acompanhada, ela é liberada após ações motoras. Por exemplo, o que motiva você a pegar um copo d'água é você matar a sede. Só que para você matar a sede, você tem que fazer o quê? Levantar, andar, pegar o copo, colocar água e beber. Tá? Fumar. Tudo que é vício, que é hábito, está relacionada a algo motor. Comer, inclusive fazer atividade física, né? Corredor, começa a correr 5, 10, 15 quilômetros, aí vira maratonista lá, tá? Com bolha no pé, joelho estragado, lombar doendo, todo mijado e continuou correndo até o final, né? Para ele concluir a prova. Então, a dopamina liberada é após as ações motoras. Então, quanto mais você repete, mais as chances de você aprender e tornar aquilo um hábito, tá? O que te move a comer besteira é o prazer, o relaxamento, a supressão de algum sentimento, gente. Medo, ansiedade, tristeza. E se toda vez que você estiver triste, toda vez que você tiver ansiedade, toda vez que você tiver medo, você vai liberar dopamina em busca de comer. Em busca de... Ah, não, preciso só de um remedinho. É um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para trabalhar, para foco, para concentração, para sorrir, né? Então, a gente precisa fazer o básico muito bem feito. Dormir, tomar a quantidade de água necessária, treinar, dieta. Dieta, vocês vão ver na nossa aula de nutrição que dieta quer dizer, em grego, estilo de vida, modo de vida. Então, dieta, ninguém tá de dieta. Só vive a dieta, vive um estilo de vida, tá? Então, gente, a falta de dopamina para fazer, por exemplo, para você beber uma latinha de cerveja? Não. Então, por exemplo, ai, queria tanto tomar uma latinha de cerveja. Ai, mas eu tô tão cansado. Será que eu tomo? Será que eu não tomo? Queria fazer, mas ai, o dia hoje foi tão estressante. Você tem isso? Tem falta? Então, tudo aquilo que gera prazer imediato, a dopamina é liberado muito mais fácil. Por isso que tem
as pessoas têm muitos vícios, por isso que as pessoas comem muito, por isso que a maioria das pessoas são obesas, por isso que a maioria das pessoas desistem, porque elas não conseguem fazer um planejamento. E quando elas fazem um planejamento, elas desistem antes de ter benefícios ou não conseguem mensurar os outros benefícios além do objetivo final, tá? Então, não existe, pessoal, não existe motivação maior que resultado. Na hora que vocês verem, enquanto vocês estão emagrecendo, que a dieta que a gente está passando não exige esforço, mas você não vai passar fome. Fazer atividade física, hoje está difícil, amanhã vai ficar mais fácil. Até se tornar um hábito, gente, não existe motivação maior que o resultado. Quando você vê ali 10 quilos a menos, 20 quilos a menos, cara, isso vai te... Todo mundo que começa comigo fala assim, cara, eu nem penso em ganhar massa muscular, eu penso em perder peso. Não penso em vestir cropped. Não penso em vestir um vestidinho. Não agora. Espera você emagrecer o que você tem que emagrecer. Você vai querer ir para o próximo passo, próximo nível. Nessa muscular, quer ficar toda gostosa. É assim, gente. Step by step. Então, o que fazer, gente, para se sentir motivada? Criar cenário positivo. O que é cenário positivo? Lugares que vão impulsionar, incentivar coisas e pessoas, tá? Traçar metas atingíveis, não uma meta, 25 quilos em um mês, cara, nem bariátrica, tá? Então, assim, esses players grandes do mercado que falam assim, emagreça 25 quilos em um mês, esquece, não vai, nem bariátrica, tá? Então, assim, não cai no conto vigário, é mentira, não compre mentira, tá? 10 quilos em 3 meses, no mínimo, na nossa jornada, isso é factível, tá? Traçar metas atingíveis, ajustar a rotina, ajustar a dopamina, se tornar mais sensível à continuidade através da percepção do esforço real. Então, assim, a gente vai se esforçar aqui para conseguir isso, a gente vai se esforçar aqui para conseguir tanto. A fazer as avaliações, aprender a recompensar o esforço e não o resultado. Bom, eu fui no treino hoje, eu emagreci tudo que eu tinha emagrecer, não, mas, cara, que bom. Eu fiz um puta de um treino hoje. Hoje eu consegui completar o treino e foi muito mais fácil do que o treino passado. Meu Deus do céu, imagina como eu vou estar daqui a um mês, tá? Diferente. Avaliação física, né, para ver os resultados, ter outros parâmetros de avaliação também, buscar objetivos além da estética, porque é a última a surgir. Exemplo, sono, cognitivo, psicológico, exposição, redução de dores, se sentir melhor, tá bom? E aqui, sou eu! Gente, Priscila before, Priscila after, tá? Então, aqui, nas duas situações, gente, tanto nessa aqui como nessa, eu estava motivada, sensível à dopamina. Só que a Priscila before, né, como vocês já viram a minha história, ali, né, após meus filhos e meu filho ir voltar para a UTI, né, ambos nasceram prematuros e tal. O segundo foi bem mais difícil, logo em seguida veio a pandemia. Fiquei com muito de perder eles. Aí, em casa, trancada, cuidando dele, porque eu não tinha condição, ele afogava. Eu desafoguei meu filho 4 vezes, né? Então, a luta pela vida deles, eu tinha que ficar o tempo todo próxima a ele. Então, isso me trouxe muito medo, principalmente a pandemia. Eu falei, ele não morreu, agora vai morrer, né? Então, o medo me assolou. E o medo me trouxe uma compulsão alimentar muito grande. E me trouxe outros comportamentos juntos, né? Então, eu era sedentária, me tornei desorganizada, eu passei a comer errado. Aí eu desenvolvi ansiedade, que ela virou uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, que é a síndrome do pânico. A compulsão alimentar, celular na mão todo, vendo notícia ruim. Eu criei meu microambiente favorável a ferrar com a minha vida. Tá consumindo notícia ruim o tempo todo. Eu achava que quanto mais eu soubesse sobre o Covid, mais a gente ia poder se proteger de coisas que a gente não tinha controle, né? Sistema de recompensa rápido. Eu criei o ambiente propício a isso. E a Priscila After? Foi quando eu falei, cara, eu tenho todo o conhecimento da face da Terra sobre treinamento físico, sobre nutrição. O que tá dando errado? Por que eu não saio do lugar? E eu falava assim,
Eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu decidi fazer, aí eu vou emagrecer. Sabe qual é o problema? Eu nunca decidia. E aí eu vi que o meu problema estava aqui. E aí que eu fui estudar neurociência, tá, gente? Fui estudar sobre comportamento, psicologia comportamental. E aí, aqui eu também estava motivada e com hábitos, só que hábitos diferentes. Uma mentalidade nova, gerada pelo ambiente que eu criei, conhecimentos novos, organização, sistematização, automatização. Então, eu deixava já a comidinha preparadinha da semana inteira, né? Então, era só mastigar. Repetição, repetir os comportamentos até que eles se tornem cada vez mais fácil. Disciplina. Ninguém tem disciplina sem organização, gente. A pessoa não é que, eu não sou disciplinada. Não, você não é organizada. Entendeu? Se organizar as coisas que você gosta é fácil. Agora, organiza aquilo que você não quer fazer. Né? Então, não, eu sou organizada. Eu sou organizada com algumas coisas. Tem gente que é organizada com o trabalho e é totalmente desorganizada em relação à saúde. Tá? Sono de qualidade entre 7 e 8 horas, rotina de horários e afazeres e um sistema de recompensa a médio e longo prazo. E aí, Priscila, você demorou 3 meses para conseguir emagrecer tudo isso? Não, foram 52 dias. Em 52 dias eu passei desta Priscila para essa Priscila. Quer viver essa transformação também? Então, fique ligado nas próximas aulas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tirar as dúvidas. Vai ter sessões de tirar dúvidas também. E eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações fiquem latejando na cabeça de vocês para que impulsionem, instiguem, incentivem vocês a persistir, a repetir o comportamento de reforço positivo. Tá certo? Grande beijo, até a próxima!